O Brasil, o Brasil amanheceu em polvorosa quando os jornais anunciaram em letras garrafais que Eduardo Bolsonaro seria alvo de mais um processo conduzido dentro do Congresso. A notícia caiu como uma bomba entre os apoiadores da direita, que rapidamente enxergaram na manobra um ataque direto não apenas a ele, mas a toda a força política que representa. Eduardo, herdeiro de uma tradição de luta contra a velha política, tornou-se símbolo da resistência conservadora diante de um sistema que insiste em sufocar as vozes firmes e corajosas que não se curvam à pressão da esquerda. No Palácio da Alvorada, aliados comentavam entre sussurros: é um movimento orquestrado, querem desmoralizar o deputado mais combativo da nova geração. E não demorou para que a população percebesse que o processo não passava de uma tentativa desesperada de enfraquecer a direita, justamente no momento em que ela cresce em apoio popular e conquista novos espaços de poder. O cenário era claro. A esquerda, incapaz de vencer pelo voto, buscava atalhos institucionais para atingir seus maiores adversários. Enquanto isso, Eduardo caminhava firme pelos corredores de Brasília, cumprimentando apoiadores e transmitindo a serenidade de quem sabe estar do lado certo da história. Em cada gesto havia confiança. Em cada palavra, a certeza de que nenhum processo, por mais articulado que fosse, conseguiria calar a voz da direita. Querem me intimidar, mas não vou recuar. Luto pelo povo brasileiro e continuarei fazendo isso com ainda mais energia, declarou diante das câmeras, arrancando aplausos de simpatizantes que lotavam os arredores da Câmara. A narrativa da mídia tradicional tentava pintar a situação como grave, mas a realidade era bem diferente. O povo via no processo apenas mais uma prova de que Eduardo incomoda. E quando alguém incomoda tanto o sistema, é sinal de que está mexendo no ponto certo. Essa percepção fez crescer a onda de solidariedade. Nas ruas, cartazes com frases de apoio surgiam espontaneamente, e líderes conservadores reforçavam que o ataque não era contra uma pessoa, mas contra um projeto de país que resgata valores de família, liberdade e soberania. Analistas políticos independentes destacavam que a presença de um relator considerado aliado apenas confirmava a suspeita. Até mesmo os nomes teoricamente próximos foram usados como peças em uma encenação cujo objetivo era dar aparência de legitimidade a uma perseguição sem precedentes. Mas como a história já mostrou em outros momentos, cada golpe contra a direita acaba se transformando em combustível para torná-la ainda mais forte. O clima em Brasília era tenso, mas ao mesmo tempo revelador. A direita estava unida, pronta para transformar o ataque em vitória política. O processo, antes visto como ameaça, começava a ser encarado como oportunidade. A chance de mostrar ao Brasil inteiro que, apesar das manobras e das tentativas de silenciamento, há uma força disposta a lutar até o fim pela verdade. E era apenas o começo. A escolha do relator para conduzir o processo contra Eduardo Bolsonaro foi anunciada com estardalhaço pela imprensa. À primeira vista, tratava-se de um nome que no discurso oficial seria aliado da direita. Contudo, nos bastidores de Brasília, crescia a sensação de que aquela indicação não passava de um ardil cuidadosamente construído para dar verniz de imparcialidade a um ataque político sem precedentes. Eles querem usar alguém que teoricamente está do nosso lado para dar credibilidade a essa farsa, comentou um assessor próximo de Eduardo, enquanto revisava pilhas de documentos que comprovavam a fragilidade das acusações. De fato, era essa a manobra: travestir a perseguição de legalidade, manipular a opinião pública e tentar confundir a população que cada vez mais se identificava com a direita. Os corredores da Câmara ferviam. Parlamentares conservadores, indignados, organizavam reuniões emergenciais para discutir estratégias de defesa. Havia quem defendesse embates duros no plenário. Outros apostavam em mobilizações populares para expor a perseguição. O ponto em comum era claro: ninguém estava disposto a permitir que Eduardo fosse usado como bode expiatório de um sistema que teme a ascensão da direita. Enquanto isso, a imprensa alinhada à esquerda tentava emplacar a narrativa de que o relator escolhido era próximo do clã Bolsonaro, insinuando que o processo seria justo. Mas a população, mais atenta do que nunca, percebia o truque. O Brasil real
que vive nas ruas e sente na pele as consequências de governos desastrosos do passado, sabia que Eduardo era alvo justamente por representar a ruptura com a velha política. Em declarações firmes, o deputado reforçava: se acham que vou recuar por causa de um relator forjado como aliado, estão enganados. A verdade sempre prevalece, e a direita seguirá firme, independente de quantos obstáculos coloquem no caminho. Essas palavras ecoaram como um chamado. Militantes conservadores e cidadãos comuns se organizaram em caravanas, prometendo marcar presença em Brasília para acompanhar cada passo do julgamento. O clima era de batalha. O relator, pressionado pela própria incoerência de sua posição, tornou-se símbolo da contradição que reina no Congresso. De um lado, a tentativa de pintar imparcialidade. De outro, a clara submissão a forças que não aceitam perder espaço para a direita. Essa duplicidade só servia para reforçar a convicção de que Eduardo não enfrentava um processo jurídico, mas sim uma guerra política. E como toda guerra política, cada movimento era decisivo. A direita entendia que esse era o momento de mostrar união, de deixar claro para o país que não basta tentar minar uma liderança com truques de bastidores. O Brasil assistia a uma farsa ser desmascarada diante de seus olhos. A expectativa crescia. O que estaria por vir? O anúncio do processo contra Eduardo Bolsonaro, longe de intimidar seus apoiadores, funcionou como faísca em um barril de pólvora. Em pouco tempo, manifestações começaram a surgir em várias capitais do país, reunindo cidadãos comuns, famílias inteiras, trabalhadores e estudantes que se identificavam com os valores defendidos pela direita. Nas praças, bandeiras verde e amarela tremulavam com força, enquanto cartazes improvisados traziam frases de apoio ao deputado. Eduardo é a voz do povo. Mexeram com um, mexeram com todos. Em São Paulo, a Avenida Paulista amanheceu tomada por pessoas vestindo as cores da bandeira, demonstrando de forma clara que a narrativa construída pela esquerda não tinha eco entre o povo. Carros com alto-falantes transmitiam hinos patrióticos e discursos inflamados, lembrando que a perseguição contra Eduardo simbolizava a perseguição contra todos aqueles que ousam desafiar o sistema. Eles querem calar quem fala a verdade. E gritava uma senhora de cabelos grisalhos, arrancando aplausos e lágrimas dos que estavam ao seu redor. Em Brasília, a esplanada dos ministérios virou palco de uma concentração histórica. Milhares se reuniram para mostrar que não aceitariam a farsa. O ambiente era de festa e resistência, como se cada grito de apoio fosse também um ato de coragem diante de um cenário político marcado pela manipulação e pela hipocrisia. Eduardo, ao ver o movimento crescer, agradeceu publicamente: é pelo povo que estou aqui e é pelo povo que não vou recuar. Enquanto isso, a mídia tradicional tentava minimizar os protestos, destacando números reduzidos e distorcendo imagens para transmitir a ideia de pouca adesão. Mas a força das redes sociais desmentia em tempo real cada manchete manipulada. Lives transmitidas pelos próprios manifestantes mostravam multidões, cores vibrantes e um entusiasmo contagiante. A direita, mais uma vez, provava que estava conectada ao Brasil real, aquele que não se deixa enganar por versões prontas entregues nos telejornais. Nos bastidores, políticos da esquerda se mostravam incomodados. O que deveria ser um golpe certeiro contra Eduardo transformava-se em um pesadelo. A mobilização popular crescia, a direita ganhava mais visibilidade e a sensação de injustiça só fortalecia o discurso conservador. Parlamentares aliados reconheciam que o processo, ao invés de enfraquecer, poderia catapultar Eduardo a um novo patamar de liderança nacional. Era impossível ignorar o contraste. De um lado, uma elite política tentando manipular as instituições. De outro, o povo nas ruas vibrante, determinado e confiante. Essa diferença escancarava o verdadeiro campo de batalha do Brasil contemporâneo. Não era apenas um julgamento em Brasília, mas sim uma disputa pela alma do país. E nessa disputa, a direita se apresentava como única voz de esperança e coragem. O recado estava dado. Se a intenção era silenciar Eduardo, o efeito foi exatamente o oposto. Sua voz agora ecoava mais alto do que nunca, alimentada pela energia das ruas. E o Brasil queria saber: até onde iria essa mobilização?
Enquanto as ruas ecoavam gritos de apoio a Eduardo Bolsonaro, os bastidores do Congresso Nacional fervilhavam. Deputados e senadores conservadores, atentos ao clamor popular, começaram a se reunir em gabinetes fechados, traçando estratégias para transformar a mobilização em força política palpável. Havia uma certeza no ar. Não se tratava apenas de defender um parlamentar, mas de preservar um projeto de país que colocava Deus, família e liberdade acima de qualquer interesse particular. Nas salas enfeitadas com bandeiras nacionais e crucifixos discretamente posicionados, parlamentares da direita reforçavam entre si o compromisso com Eduardo. Não podemos deixar que essa perseguição vire precedente. Se derrubarem um, amanhã derrubam todos, dizia um deputado veterano levantando a mão com firmeza. O clima era de união, algo raramente visto na história recente da política brasileira. Do outro lado, representantes da esquerda articulavam em corredores paralelos, confiantes de que a pressão institucional e midiática acabaria por fragilizar Eduardo. Porém, o que não percebiam era que quanto mais tentavam forçar a situação, mais fortaleciam a narrativa de que o processo era uma manobra política, sem base sólida. A direita aproveitava cada erro dos adversários, usando as redes sociais para desmascarar incoerências e expor contradições. Em um almoço reservado, líderes conservadores discutiram os próximos passos. Alguns defendiam endurecer os discursos no plenário, transformando cada sessão em palco para revelar a perseguição sofrida. Outros, mais estratégicos, acreditavam que o momento exigia paciência, deixar a esquerda acreditar que estava no controle, enquanto a direita articulava movimentos certeiros. No fim, prevaleceu o consenso. Agir em todas as frentes sem dar trégua, sempre destacando que Eduardo não era apenas um deputado, mas a representação da resistência contra o sistema. O relator do processo, até então pintado como aliado, enfrentava um dilema cada vez mais evidente. A pressão popular se intensificava e cada passo seu era observado com lupa. A direita, perspicaz, utilizava essa fragilidade para expor a farsa da imparcialidade. Não há neutralidade quando se trata de perseguir um inocente, declarou uma senadora conservadora, em entrevista que viralizou instantaneamente. O clima dentro do Congresso tornava-se insustentável. Assessores corriam de um lado a outro. Jornalistas tentavam arrancar declarações. E a sensação era de que qualquer movimento poderia desencadear uma reviravolta histórica. Eduardo, firme, mantinha sua postura serena, cumprimentando colegas e reforçando que jamais trairia os valores pelos quais lutava. Esse equilíbrio incomodava ainda mais seus adversários, que esperavam vê-lo abalado. A cada dia ficava mais claro. O processo, pensado para desestabilizar, estava se tornando combustível para a direita consolidar sua força. O Congresso não era apenas palco de debates legislativos, mas agora o epicentro de uma batalha política que mexia com todo o Brasil. E o que aconteceria no plenário seria decisivo para o futuro. O dia da primeira sessão no plenário sobre o processo contra Eduardo Bolsonaro começou com Brasília tomada por uma atmosfera de tensão. Os corredores da Câmara estavam lotados, jornalistas disputavam cada espaço e os gabinetes fervilhavam de reuniões de última hora. O assunto dominava o noticiário, mas era no coração do Congresso que a batalha real aconteceria. Todos sabiam. Aquela sessão não seria apenas mais uma, mas sim um divisor de águas para a política brasileira. Ao adentrar o plenário, Eduardo foi recebido com uma salva de aplausos por seus aliados. Alguns parlamentares conservadores se levantaram, ergueram a bandeira do Brasil e gritaram: "Não passarão!". O gesto foi rapidamente seguido por outros deputados, transformando a abertura da sessão em um ato patriótico que emocionou até mesmo os mais céticos. Eduardo, com olhar firme, acenou em agradecimento, transmitindo serenidade e confiança. A oposição, incomodada, tentou reagir com vaias, mas a resposta da direita foi avassaladora. Discursos inflamados começaram a ser proferidos, expondo as falhas e contradições do processo. Uma deputada conservadora, em tom firme, declarou: "Este plenário não pode se tornar palco de perseguição política. Eduardo Bolsonaro representa milhões de brasileiros que não se curvam à manipulação." As palavras ecoaram como trovões, arrancando aplausos e gritos de apoio.
O relator, pressionado por olhares atentos, apresentou seu parecer inicial, tentando manter uma postura técnica. Mas a direita não deixou barato. Cada frase foi imediatamente questionada, cada argumento desafiado. Eduardo, em sua fala, foi direto. Se estou sentado aqui hoje é porque incomodo. E se incômodo, é porque defendo os valores que o povo brasileiro carrega no coração. Não me curvarei, porque sei que estamos do lado certo da história. O plenário explodiu em manifestações de apoio. Do lado de fora, telões transmitiam ao vivo a sessão para milhares de pessoas concentradas na esplanada. Cada aplauso dentro do plenário era respondido com gritos de Eduardo, guerreiro do povo brasileiro. O clima de resistência se espalhava, transformando o que seria um julgamento político em um espetáculo de força popular. A esquerda, acuada, tentava retomar a narrativa, mas suas falas soavam frágeis diante do entusiasmo da direita. O contraste era evidente. Enquanto uns falavam em acusações sem provas robustas, outros exaltavam liberdade, família e soberania nacional. A cada minuto, a imagem de Eduardo crescia, reforçada pelo apoio incondicional de seus pares e do povo. O plenário estava em chamas, não apenas pelo calor do debate, mas pela energia de uma direita que não aceitava ser silenciada. Ficava claro, o processo não seria o fim de Eduardo, mas o início de uma nova etapa em sua trajetória política. E a pergunta que pairava era inevitável. Até onde a esquerda estaria disposta a ir para tentar barrar essa força? O espetáculo do plenário repercutiu de imediato em todo o país. Canais de televisão e portais de notícia correram para cobrir cada detalhe, mas a narrativa escolhida pela grande mídia não surpreendeu. Minimizar o apoio a Eduardo Bolsonaro e tentar inflar as falas frágeis da oposição. Manchetes sugeriam que a sessão havia sido tensa e equilibrada, quando, na verdade, qualquer espectador atento via claramente a força esmagadora da direita dominando o debate. Nas redações, a ordem era clara: insistir na ideia de que Eduardo estava isolado. Contudo, a realidade era impossível de esconder. As redes sociais explodiram com vídeos de seus discursos, somando milhões de visualizações em poucas horas. Hashtags em apoio ao deputado figuravam entre os assuntos mais comentados do Twitter, enquanto transmissões ao vivo feitas por canais independentes mostravam ângulos que a imprensa tradicional tentava ignorar. O Brasil via em tempo real o contraste entre a manipulação midiática e a verdade nas ruas. Analistas conservadores não perderam tempo. Em podcasts e programas de opinião, destacavam como a imprensa insistia em tratar o processo como questão jurídica, quando o que se via era claramente uma guerra política. Eduardo não está no banco dos réus por suas ações, mas por suas ideias, afirmou um comentarista, arrancando aplausos virtuais de milhares de espectadores conectados. Enquanto isso, jornais impressos estampavam fotos cuidadosamente escolhidas, expressões sérias da oposição e ângulos desfavoráveis de Eduardo. Mas até essas tentativas eram desarmadas pela força da internet, onde imagens de Eduardo sorridente, confiante e cercado de apoiadores circulavam sem parar. O efeito foi devastador. Ao tentar manipulá-lo, a imprensa só reforçava sua imagem de resistência contra um sistema viciado. O próprio Eduardo, em entrevista exclusiva a um canal digital, ironizou: "É curioso como alguns veículos tentam esconder a verdade, mas o povo não é bobo. Sabe que estamos diante de uma perseguição. Se a imprensa precisasse mostrar imparcialidade, já teria assumido que não há provas sólidas contra mim." As palavras viralizaram, fortalecendo ainda mais a narrativa de que a grande mídia estava em desespero diante da força da direita. Nas ruas, cidadãos comentavam indignados sobre o tratamento dado pela imprensa. Em bares, praças e ônibus, o assunto dominava as conversas. Muitos destacavam que a cobertura lembrava outros momentos históricos em que líderes conservadores foram atacados injustamente, mas no fim saíram ainda mais fortalecidos. Era esse o sentimento que crescia. A convicção de que Eduardo não apenas sobreviveria ao processo, mas sairia dele com mais poder político do que nunca. O Brasil assistia a uma transformação midiática. A imprensa tradicional, antes detentora do monopólio da informação, agora era desafiada por cidadãos comuns, munidos apenas de celulares e disposição para registrar a verdade.
E essa mudança revelava o que já estava claro. A direita havia encontrado no povo sua maior arma contra qualquer tentativa de manipulação. A pergunta que ficava era inevitável. Qual seria o próximo passo da perseguição? Após o espetáculo no plenário e a cobertura enviesada da imprensa, a mobilização em defesa de Eduardo Bolsonaro tomou proporções inéditas. O que começou como manifestações pontuais em algumas capitais se transformou rapidamente em um movimento nacional de resistência, organizado de forma espontânea e descentralizada. Cidades pequenas, distantes dos grandes centros, também levantaram suas bandeiras verde e amarelas, em sinal de apoio. Era como se cada praça do país se tornasse um palco para reafirmar a força da direita. Em Belo Horizonte, caminhadas patrióticas lotaram a Praça da Liberdade. Em Curitiba, jovens organizaram carreatas que atravessaram bairros inteiros, com buzinas e faixas exaltando Eduardo. Já no interior de Goiás, agricultores interromperam suas rotinas para se reunir nas praças principais, levando tratores enfeitados com bandeiras nacionais. O Brasil profundo, muitas vezes ignorado pela grande mídia, agora se erguia em uníssono para dizer: não estamos sozinhos. A direita é o futuro. Eduardo, em discurso transmitido ao vivo pelas redes sociais, reconheceu a importância desse movimento. O que vejo nas ruas me dá ainda mais força. Sei que cada brasileiro que levanta a bandeira da liberdade está dizendo que não aceita ser manipulado. Essa luta não é minha, é nossa. E juntos vamos vencer. As palavras simples e diretas tocaram corações e serviram como combustível para ampliar as mobilizações. Líderes conservadores também perceberam o momento histórico. Deputados, senadores e até governadores, ligados à direita, manifestaram apoio, reforçando que o processo não passava de perseguição. Essa união, rara na política, mostrava que a direita havia entendido a dimensão da batalha. Não era apenas Eduardo no banco dos acusados, mas todo um projeto de país que valorizava a família, a fé e a soberania. A esquerda, por sua vez, reagia com espanto. Acostumada a ver a direita na defensiva, não sabia lidar com a onda de apoio crescente. Suas tentativas de ridicularizar os protestos caíam por terra diante das imagens poderosas que circulavam nas redes. Multidões unidas, famílias inteiras cantando o hino nacional, idosos emocionados segurando cartazes, jovens exibindo orgulhosamente camisetas com frases de resistência. Analistas políticos independentes destacavam que o movimento em defesa de Eduardo já superava em número e intensidade protestos recentes de qualquer outra bandeira. A direita, longe de estar acuada, parecia ter encontrado o estopim perfeito para consolidar sua base em todos os cantos do Brasil. O processo, pensado como golpe, tornava-se um verdadeiro divisor de águas para o fortalecimento conservador. O sentimento era unânime. Não importava o que fosse decidido em Brasília, o povo já havia escolhido seu lado. Eduardo não era mais apenas um deputado, mas símbolo vivo de uma nação que não aceitava ser manipulada. E o país aguardava ansioso. Como reagiria o sistema diante de um movimento tão avassalador? Diante da explosão de apoio popular a Eduardo Bolsonaro, a oposição entrou em estado de pânico. Nos bastidores, parlamentares ligados à esquerda se reuniam em caráter emergencial, tentando formular estratégias para frear a onda conservadora que crescia a olhos vistos. O que antes parecia um processo controlado, agora escapava de suas mãos, transformando-se em um pesadelo político. As manchetes dos jornais alinhados à esquerda passaram a usar termos alarmistas, falando em ameaça à democracia e radicalização da base bolsonarista. Porém, essas tentativas de criminalizar o movimento apenas reforçavam a narrativa da direita. Se havia tanta preocupação, era porque o povo finalmente estava se fazendo ouvir. Querem nos calar porque temem nossa força, declarou um deputado conservador em entrevista, arrancando aplausos de apoiadores. No Congresso, a oposição tentava acelerar votações e endurecer pareceres, na esperança de dar um desfecho rápido ao processo. Mas a cada passo, a direita respondia com energia redobrada. Discursos inflamados, transmissões ao vivo e entrevistas contundentes escancaravam o desespero do outro lado. Eduardo Sereno apenas reforçava: quem tem a verdade não teme o tempo. Deixem correr, porque quanto mais alongarem esse processo,
mais forte será a resposta popular. A oposição também buscava apoio externo. ONGs alinhadas ideologicamente e representantes internacionais começaram a emitir notas críticas, tentando pressionar o Brasil de fora para dentro. Mas o efeito foi contrário. A direita aproveitou para denunciar a interferência estrangeira e reforçar o discurso de soberania nacional. Nenhuma potência estrangeira vai dizer ao Brasil como conduzir sua política. Esse é um assunto dos brasileiros e nós decidiremos o nosso futuro, disse um senador conservador sob aplausos no plenário. Enquanto isso, nas ruas, a mobilização só crescia. Cada ataque da oposição se convertia em novo combustível para as manifestações. A tentativa de rotular os apoiadores de Eduardo como radicais falhava miseravelmente diante das imagens de famílias, crianças e idosos cantando o hino nacional e rezando juntos em praças públicas. O contraste era gritante. De um lado, acusações vazias. Do outro, demonstrações de patriotismo e união. A esquerda, acuada, começou a dividir-se internamente. Alguns líderes pediam cautela, temendo que o processo acabasse fortalecendo Eduardo de vez. Outros, mais radicais, exigiam endurecimento imediato, acreditando que somente a força das instituições poderia conter o avanço conservador. Essa divisão revelava a fragilidade de um campo que, diante da firmeza da direita, já não conseguia falar em uníssono. O Brasil percebia a cena com clareza. Enquanto a oposição se perdia em contradições e manobras desesperadas, a direita mostrava união, convicção e confiança. Eduardo não era mais apenas alvo, mas protagonista absoluto do debate nacional. Que a pergunta que ecoava nas ruas era inevitável. Até onde a oposição estaria disposta a ir para tentar conter uma maré que parecia irreversível? O que a oposição chamou de processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro tornou-se, na prática, um trampolim para a consolidação da direita em todo o Brasil. Cada nova sessão no Congresso, cada manchete manipulada e cada ataque da esquerda acabavam funcionando como propaganda gratuita para os ideais conservadores. A direita, ao invés de se encolher, crescia de forma explosiva, ocupando espaços, conquistando corações e fortalecendo suas lideranças. Eduardo, alvo inicial da perseguição, agora era visto como herói por milhões de brasileiros. Seu nome passou a ser mencionado em rodas de conversa, salas de aula, grupos de família no WhatsApp e até em mesas de bares. O jovem deputado se transformara em símbolo da resistência contra um sistema que não suporta a transparência, a coragem e o compromisso com valores inegociáveis como pátria, família e liberdade. Líderes conservadores entenderam rapidamente a oportunidade histórica. Partidos da direita se uniram em torno de um discurso único. Defender Eduardo era defender o futuro do Brasil. Essa unidade rara dava frutos imediatos. Propostas conservadoras começaram a avançar no Congresso com apoio popular maciço, enquanto parlamentares de oposição recuavam, temendo enfrentar uma base mobilizada e cada vez mais consciente. A esquerda, que apostava no desgaste da imagem de Eduardo, viu-se obrigada a assistir ao fortalecimento de seu maior adversário. Analistas políticos apontavam que, ironicamente, o processo havia catapultado Eduardo a um patamar de liderança nacional inquestionável. Ele já não era apenas o filho do ex-presidente, mas uma figura própria, dotada de identidade política sólida e sustentada pelo povo. Nas ruas, as manifestações ganhavam caráter festivo. Carreatas transformavam-se em grandes encontros de famílias. Caminhadas patrióticas viravam atos de celebração. Bandeiras tremulavam como símbolos de esperança. O Brasil conservador descobria sua força e mostrava ao mundo que a direita não era uma minoria ruidosa, mas a verdadeira maioria silenciosa que agora resolvia levantar a voz. Eduardo, em discurso transmitido para milhões, resumiu o momento. Tentaram me derrubar, mas acabaram erguendo toda uma geração. Hoje não sou apenas eu em Brasília. Somos todos nós, de norte a sul, unidos por um Brasil que não se curva. Essas palavras, carregadas de emoção, viralizaram e se transformaram em lema repetido em cartazes, camisetas e até murais pintados em cidades do interior. A consolidação da direita estava em curso. O processo, antes visto como ameaça, tornara-se um marco histórico. O Brasil assistia à ascensão definitiva
de um movimento que não se deixava intimidar, que aprendia com cada golpe e respondia sempre com mais força. E a expectativa era inevitável. Se Eduardo havia crescido tanto sob ataque, o que aconteceria quando chegasse a hora de transformar essa força em poder de decisão real? O processo contra Eduardo Bolsonaro, que começou como uma tentativa desesperada da oposição de enfraquecer a direita, terminou se transformando em uma vitória política sem precedentes. O Brasil inteiro testemunhou a resistência de um deputado que não se curvou diante das pressões do sistema e, ao mesmo tempo, presenciou o despertar de uma nação que se reconheceu no discurso conservador. O desfecho foi claro. A esquerda, que planejava um espetáculo de enfraquecimento, entregou de bandeja ao adversário a maior oportunidade de fortalecimento já vista. Quando o relator finalmente apresentou seu parecer, a expectativa era de um golpe devastador, mas o efeito foi o contrário. O documento, repleto de contradições e sem provas concretas, foi desmascarado imediatamente pelos parlamentares da direita, que transformaram o plenário em palco de resistência. A cada frase lida, uma nova onda de indignação surgia entre os conservadores, enquanto Eduardo sereno sorria com a confiança de quem sabia que a verdade estava ao seu lado. O país acompanhava ao vivo. Milhares de brasileiros conectados pelas redes sociais celebravam cada intervenção da direita. Os discursos inflamados de deputados conservadores viralizavam, desmontando as narrativas da oposição. E quando Eduardo tomou a palavra, o silêncio no plenário foi total. Tentaram me usar como exemplo de derrota, mas agora sou exemplo de vitória. Não por mim, mas por milhões de brasileiros que acreditam em Deus, na família e na liberdade. Vocês não me julgam, é o povo que julga vocês. A frase ecoou como um trovão, arrancando aplausos ensurdecedores. Nas ruas, a reação foi imediata. Fogos de artifício, buzinaços e caravanas espontâneas tomaram as cidades. O Brasil parecia viver um 7 de setembro antecipado. Bandeiras nas janelas, crianças cantando o hino nacional e famílias emocionadas. O processo, antissímbolo de perseguição, havia se convertido em símbolo de libertação. O povo entendia que a direita não apenas resistira, mas triunfara com dignidade. Analistas políticos reconheceram. Eduardo saía maior, mais forte e mais preparado para liderar. A direita consolidava-se como força hegemônica, não apenas no Congresso, mas na alma da nação. E a oposição, acuada, restava com a imagem de um campo que tentou usar manobras e acabou sendo derrotado pela própria arrogância. O episódio tornou-se um marco histórico.